Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Muito bom podermos estar na casa do Senhor mais um dia Ele preparou para as nossas vidas. Eu costumo sempre dizer que estávamos dormindo e o Senhor renovou as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Isso é privilégio, puro privilégio de podermos estarmos aqui nesta noite, louvando a Deus, engrandecendo o seu nome. E agora vamos receber a palavra dele. E eu quero convidar você nessa noite para que você abra a sua Bíblia e ligue o seu celular, aonde você quiser, olhar a palavra, estudar a palavra nesta noite, lá no livro de Ruth, capítulo 1. Quero agradecer ao pastor, enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, eu quero agradecer ao pastor, muito obrigado, porque eu sempre acho que é um privilégio poder pregar a palavra do Senhor, né? Então, muito obrigada. Agradecemos. Então vamos nós. Livro de Ruth, capítulo 1, e diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e a sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus filhos Malom e Quilom, Eufrates de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ali ficaram. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua presença nesta noite, queremos Te louvar, queremos bendizer ao Senhor, queremos Te glorificar, damos glórias e graças ao Senhor. Pedimos a Tua presença. Sem a Tua presença no nosso meio, nada acontece. Sem que Teu Espírito opere nesta noite, nada vai acontecer. Então nós Te clamamos nesta noite em nome poderoso de Jesus, Pai. Venha neste lugar, fale conosco, visite a casa dos Seus filhos nesta noite, vai quebrando as barreiras, vai quebrando os grilhões, vai tirando os ferrolhos de ferro, vai tirando aquilo que está entupindo e tampando o ouvido e a visão dos Seus filhos nesta noite. Vai visitando as suas casas, visita as nossas vidas, porque eu sei, Deus, que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor opera, que o Senhor faz milagres, em nome poderoso de Jesus. Pai, vem estar conosco, superabunde a Tua graça neste lugar. Ó Deus, cativa as nossas mentes ao Senhor nesta noite, nos cative, Pai, fale conosco, realize a Tua boa obra nas nossas vidas nesta noite, para a Tua glória, para o Teu louvor, Pai, em nome poderoso de Jesus. Amém e amém. E nessa noite, nós queremos falar sobre uma palavra que se chama resiliência. E eu fui, pesquisar o que significa resiliência. Resiliência é uma palavra emprestada da física e da engenharia. A engenharia, a física usa. E ela vem do latim resili, que significa voltar ao natural. E eu quero dar um exemplo da madeira, porque a madeira é levada a um teste para ser medida o quanto ela suporta, o quanto ela aguenta, o quanto ela resiste a ser pressionada, a sofrer aquela pressão, sem quebrar. E nesse teste, eles veem se ela quebra ou se ela não quebra. E depois de ver o tempo também que ela resiste, que ela sofre e que ela volta ao normal natural. Então, quando eu estava estudando, Deus me fez lembrar não só da madeira que sofre isso, mas também me fez lembrar daquele travesseiro da NASA. Já viu um travesseiro que você deita e ele afunda, né? Que você pode enrolá-lo, amarrar e ele fica bem pequeno. E aí quando você libera ele, o que acontece?
ele vai abrindo aos poucos, né, e volta no seu estado normal. Se daqui a 1 hora, meia hora, o tempo que ele demorar para voltar, você fizer o mesmo processo, ele continua a resistir. E isso é resiliência. Mas eu fui procurar o que significava resiliência, o sinônimo de resiliência, para que você pudesse, eu e você, entendermos melhor. Então, resiliência significa reação positiva, superação e recuperação. Resiliência, resistência, força, inatacabilidade significa resiliência. No sentido figurado é ser flexível. Eu fui também procurar num sentido figurado porque eu falei, essas palavras aí é um tanto difícil, né? Para que a gente possa entender. Então vamos quebrar a palavra. E eu gosto quando a gente quebra a palavra para que a gente possa entender. Você hoje não pode dormir, sair da onde você está, sem que você entenda o que é resiliência. E resiliência no quebrado. Então significa ser flexível, possuir a capacidade de suportar ou de recuperar das adversidades. Capacidade de resistir. Mas também eu fui procurar o que significa o antônimo, o contrário de resiliência, que significa vulnerável, significa frágil, significa vulnerabilizado, magoável, significa atacável e destrutível. Esse é o contrário e o antônimo de resiliência. Resiliência, eu vou voltar para que você guarde, para que você entenda. Resiliência, possuir capacidade de suportar e recuperar das adversidades, a capacidade de resistir. Resiliência é isso que significa resiliência. E nós introduzimos essa mensagem lendo a palavra de Ruth, no capítulo 1, que conta uma história dessa família, né? E que, como diz lá no versículo 1, diz que sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam. Isso significa que os juízes estavam julgando, eram os juízes que julgavam aquele povo, o povo de Israel. E houve o quê? Fome na terra. E um homem de Belém saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. Então eles moravam ali naquela terra, mas mediante a fome, aquele homem pensou, bom, não posso aqui ficar com a minha família, eu tenho que sair daqui. E ele juntou-se com a família dele, que a mulher dele se chama Noemi, e os seus 2 filhos, um se chama Malom e o outro Quilom, e saíram daquele lugar e foram para um outro país, como diz a Bíblia, e foram para lá, para o outro país, para que pudessem sair daquele momento de aflição, daquele momento de dificuldade. Mas, se nós formos entender, e daqui para frente nós vamos começar a entender mais, que esse homem não pediu a Deus para sair daquele lugar, ele saiu. Ele se viu acuado, ele se viu desesperado. A fome na terra que nós vivemos. Meus filhos, minha esposa, está passando fome, não tem mais o que comer, não tem mais como conseguir, não tem mais como produzir. E agora, o que nós vamos fazer? Ele por si mesmo, como um chefe de família, ele pensou, vamos pegar o que temos e vamos embora. E ele foi embora. A Bíblia diz que eles foram embora. E no verso 4 diz que os quais tomaram para si os seus filhos, quando chegaram nesta terra,
moabitas, mulheres moabitas. E era um nome de uma, Orfa, e de outra, Ruth, e ficaram ali morando naquela cidade durante 10 anos. E um certo dia, quando eles estavam lá naquele lugar, ali não tinha fome, ali não tinha desespero, ali não tinha dor. Um certo dia, as mulheres em casa e bateram a porta. E aí, Noemi foi atender. E quando a Noemi abriu a porta, o que veio? A senhora é a dona Noemi? Sim, sou. Eu vim avisar. Ah, dona Noemi, eu vim aqui te avisar que o seu marido morreu. E aquela mulher ficou abalada, pensou, meu Deus, o meu marido morreu. Saímos da nossa terra, saímos do nosso lugar, do nosso costume. Lá nós tínhamos o nosso Deus, servíamos e adorávamos o nosso Deus. E aqui não temos liberdade, porque era um povo que era politeísta. Eles tinham vários deuses, adoravam vários deuses, inclusive as duas noras, na qual os filhos escolheram para casar-se com mulheres moabitas. E agora estou sem meu marido. Mas a Bíblia diz que ela recebeu a notícia, mas ela ainda tinha os seus 2 filhos. E fizeram o funeral, e os dias foram passando, e ali ela continuou, porque ela ainda tinha sustento. E passaram-se alguns outros anos, e a Noemi abre a porta e vai atender, e quando ali ela vai atender, e ela fala, sim. E o homem, o mensageiro que foi ali entregar a mensagem, falou, você é a Noemi? E ela falou, sim, sou eu a Noemi. Eu vim avisar. Ah, morreu os seus 2 filhos. E aquela mulher, a Bíblia diz que ela entrou em desespero, porque, e agora? Até ali havia morrido seu marido, a dor era grande, mas ela conseguiu resistir, porque ela ainda era amparada pelos seus 2 filhos. A mulher naquele tempo, ela não tinha a liberdade e a proporção que nós mulheres hoje temos de trabalhar, de nos sustentarmos, de termos liberdade, de votarmos. Ela não tinha esse direito. E ela agora estava sem o seu marido, não tinha sustento, mas com a vida dos seus 2 filhos ainda, elas podiam exatamente serem sustentadas, as noras e a Noemi. Mas agora entra uma segunda notícia que os seus 2 filhos faleceram. E com a morte dos seus 2 filhos, ela se sentiu desesperada. E agora, como vamos comer, como vamos vestir, como vamos calçar numa terra de moabitas? Como é que nós vamos ficar neste lugar? Não temos segurança, não temos quem fale por nós, não temos voz ativa. Meu Deus, o que vamos fazer? Saímos da nossa terra, do nosso habitat, do nosso lugar, do nosso canto, da nossa cultura. E agora, o que vamos fazer? E aí a palavra diz que eles saíram para fazer uma caminhada lá no meio dos moabitas. E lá elas ouviram dizer de que Deus, olha bem, lá no verso 8 diz, disse Noemi às suas 2 noras, lá no 7, pelo lugar que saiu de onde estivera as suas 2 noras com ela, e indo caminhando para a volta para a terra de Judá. Mas antes disso, lá no versículo 6, e se levantou ela com as noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto a terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha vestido o seu povo, dando-lhe
visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então ela ouviu dizer, ela saiu para caminhar na terra de Moabe, junto com as suas noras, e ela ouviu dizer que o seu Deus, o seu Senhor, havia novamente olhado para o povo. E aí ela falou para as suas noras, vamos embora, porque aqui eu não tenho nada. E lá no verso 8, né, ela diz, disse Noemi às suas duas noras, ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os falecidos e comigo. E o Senhor vos dê que ache descanso, cada uma em sua casa com seus maridos. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que fossem seus maridos? E ela quer dizer aqui para ela, por acaso eu, Noemi, uma mulher sem marido, velha, sogra, posso eu ter uma fertilidade no meu ventre? E ela continua dizendo, ainda que hoje eu me casasse e coabitasse com meu marido, eu teria que ter o processo de 9 meses de gravidez e mais um processo para que o meu filho saísse de bebê, se tornasse criança, se tornasse adolescente, adulto, para que casasse com uma de vocês. E quantos anos isso levaria? E vocês não seriam mais férteis. Vocês não poderiam ter mais filhos. Quantos anos nós passaríamos com fome, com frio, com necessidade? Então volte para a casa dos seus pais. Volte para a casa da sua mãe, que lá tem abrigo. E lá Deus vai abrir a porta para que vocês tenham um novo casamento e sejam felizes. Assim como vocês fizeram de benevolência para com os meus filhos, assim também será com vós. E aí a palavra diz que lá no verso 12, tornai minhas filhas, ide embora, vá, ela diz para elas. E no verso 13 diz, esperá-lo-eis até que viesse por ser grandes, porque ela continua dizendo, e no verso 14, ela diz, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. A órfã beijou a sua sogra, porém a Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos teus deuses. Volta tu também após a tua cunhada, porque a órfã voltou, mas a Ruth, ela não quis voltar. E aí no verso 16 diz, disse porém Ruth, não me insistes para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e o teu povo, é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então Ruth decidiu, órfã voltou e compreendeu e voltou para os deuses dela, para a casa dela, para ter um outro marido, um outro casamento. Mas Ruth falou, não, se até aqui eu estive contigo, até aqui eu vou continuar. Para onde você for, eu vou. Para onde você repousar, eu repousarei. Para onde aquele que for o seu Deus será o meu Deus, será também o meu Senhor. E no verso 17 diz, aonde quer que mores, morarei eu ali e serei sepultada. E faça assim em outro tanto, se outra coisa que não seja a morte nos separar, me separará de ti. Então, mesmo que ela venha morrer, ela estaria junto com ela. Não importa,
somente a morte iria separá-las. E aí a palavra continua dizendo que vendo ela, pois tudo que estava resolvido para ir com ela, deixou ela fazer isso, a Noemi. E a palavra continua dizendo que elas foram para Belém, e entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa dela, que dizia: não é esta a Noemi? E aí eu fiquei pensando, plim! Já pensou? Saíram daquela cidade com o marido e os 2 filhos para fugir da fome, e o povo lá ficou. E eles saíram não debaixo da vontade de Deus, não porque eles perguntaram a Deus, não porque Deus havia indicado a eles e dito: vai para outra cidade. Deus não havia dito nada disso para eles, mas eles quiseram ir. E volta Noemi, cabisbaixa, acabada, destruída, abalada, rompida, sem o seu marido, sem os seus 2 filhos, e sem dinheiro e sem nada, sem nenhuma proteção. Volta à cidade. E certamente eu fiquei imaginando, quando você volta para uma cidade, quando você volta para aquele lugar, os vizinhos começam a dizer: aquela ali não é fulana de tal? E aquela ali? E a Bíblia diz que todos começaram a dizer: esta não é a Noemi? Mas ela não saiu daqui com o marido dela? Ela não saiu daqui com os 2 filhos dela? Eles não estavam lá na boa, não ficaram 10 anos ali? Já imaginaram? Já pensou? Era ela, a Noemi, aquela que tinha, aquela boa, aquela maravilhosa, agora está ali, olha, cabisbaixa, toda rompida, toda dolorida, toda acabada. Está ali, voltou, e voltou sem nada nas mãos. A Bíblia diz que ela voltou sem nada. A única coisa que ela tinha era a casa que ela morava, e também num estado, porque 10 anos já havia se passado. A casa não tinha nem condições, e ainda voltava ainda com uma moabita. Pior ainda, e o povo todo falando, certamente, todos falando. Não era uma moça escolhida do meio dos seus filhos, da cultura dos seus filhos, mas era uma mulher moabita. Mas era a mulher que Deus havia escolhido no meio dos moabitas para estar ali e para ajudar a Noemi. E a Bíblia continua dizendo lá no versículo 20, porém elas diziam: não me chameis. Ela mesmo diz a Noemi, ela estava tão mal que ela mesmo diz: não me chama de Noemi, me chama de Mara, que significa amarga. Olha como ela estava, olha como ela entrou nessa situação. Olha o que ela estava sentindo. Brincadeira não. Ela perdeu foi o marido dela, ela perdeu foi os 2 filhos dela, ela perdeu foi o lugar dela, ela perdeu foi o sustento dela, ela perdeu tudo. Eles saíram da presença do nosso Deus, ela saiu da presença do Pai, ela saiu. E a Bíblia diz que, no verso 21, cheia partiu, porém vazia o Senhor me fez tornar. Olha como ela diz: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez retornar. Porque, pois, me achareis Noemi, me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido tanto. Assim Noemi voltou com ela e Ruth, e a Moabita, sua nora, e voltava dos campos de Moabe, e chegaram de Belém no princípio da cega das cevadas. Aí você diz: pastora, o que tem resiliência com esta palavra, com essa história? Tem tudo a ver. Resiliência, você ouviu, você entendeu o que eu disse a você que era resiliência, o que significava resiliência, o que significa resiliência. Resiliência significa o quê? Vamos ver.
reação positiva, superação, força. E aí eu disse a você que eu ia quebrar a palavra para você que diz que resiliência é superar, é superação, adversidade. Aquela pessoa que consegue superar as suas dificuldades. E a vida de Noemi foi uma vida difícil. Ela saiu da cidade dela, ela saiu do meio dela, agora ela estava voltando. E ela precisava ter resiliência, ela deveria ter flexibilidade, ela deveria ser como aquele travesseiro que eu disse que ele precisava ser enrolado e que no momento adequado ela deveria abrir no tempo bem devagar, porque resiliência é isso, não pode chegar, amarrar e soltar e levantar, como um saco de algodão que você aperta, ele fica fechado e quando você solta, ele abre de uma vez. E aí eu posso dizer a você, pastora, mas o que você está querendo dizer? Que muitos de nós estamos vivendo dentro da igreja e somos cristãos sem resiliência. Somos cristãos que não conseguimos sentir dor. Somos cristãos que não conseguimos ter adversidade. Somos cristãos que nos ensinaram em muitos lugares nos ensinaram que nós não podemos sentir dor, que crente não sente dor, que crente não tem adversidade, que crente não tem lutas, e que você pode vir para a igreja de qualquer maneira, que você pode viver de qualquer maneira. Tem crente que não suporta que o outro diga, não, o fulano não me deu bom dia, o pastor nem me olhou, nem foi lá em casa, fulaninho nem quer conversar comigo, não passa mais uma mensagem. Fulaninho agora está amigo de fulano. É sempre dodóizinho, é sempre frágil, é sempre assim. Não cresce, não amadurece. Falta de resiliência. O cristão, ele só cresce, só amadurece quando ele tem resiliência, quando ele tem experiência, quando ele tem resistência. Nós não fomos chamados para não termos resiliência, resistência, perseverança. É aquele crente que um dia está no alto, outro dia está no baixo. É aquele crente que tudo dói. Não pode nem falar. Te pergunta até, pastora, me aconselha. Sim, posso te aconselhar. Aí quando você vai falar a verdade, que dureza. Pastora, a senhora é muito dura. Nunca está pronto para ser forte. A palavra de Deus lá em Josué diz, seja forte e corajoso. Ele diz para Josué, seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, verso 9. Não te chamei eu? Ele diz isso para Josué. Que Josué precisa ser forte. Ele diz isso para nós também nesta noite. Está nos dizendo, sejamos fortes, sejam fortes. Nós precisamos ser fortes. E nós não estamos sendo fortes, corajosos. Nós estamos sendo fragilizados. Nós estamos no momento na igreja. A igreja, todo mundo está vivendo no momento da volta de Jesus. Estamos vivendo este momento que Jesus está voltando e nós estamos o quê? Com fragilidade, com sensibilidade. Estamos com sensibilidade e fragilidade no momento errado. Se nós não tivermos resiliência, se nós não tivermos equilíbrio, se nós não tivermos capacitação de Deus nas nossas vidas, nós não conseguiremos entrar no céu. Mas sabe por quê? Porque vamos ser provados nos últimos dias como já estamos. A pandemia já está aqui. Já estamos vivendo os primeiros momentos. Tem gente que já está se matando por causa disso. Licença, só um minutinho.
Tem pessoas que já estão se matando, tem outras em depressão, tem outras em síndrome de pânico. As pessoas estão se autodestruindo porque chegou uma pandemia. Ainda nem chegou o grande dia, a grande tribulação, o grande momento. Ainda não estamos passando por nada e já estamos fragilizados. Não suportamos, não queremos. Muitos já não estão nem na live vendo, já estão desistindo. Não quero mais ir para a igreja. Quando abre a oportunidade de vir 30, 40, não quero estar aqui. Eu queria ir de noite. Não, eu gosto de ir de manhã. Não, eu gosto de ir de manhã, não quero ir de noite. Fica procurando desculpa para estar na igreja, para se alimentar, para comungar com seus irmãos. Estamos vivendo momentos de fragilidade. Fomos chamados para sermos fortes e não frágeis. Estamos aqui vivendo sem resiliência. Estamos vivendo de qualquer maneira. Trocamos o evangelho de Cristo Jesus, a palavra, por qualquer comida, por qualquer filme, por qualquer coisa. Estamos deixando, não queremos mais orar, não queremos mais, eu não consigo. Não é fácil ser cristão. Não pense que nenhum de nós não temos dificuldades também para ler. Tem dia que a gente não quer, mas nós lutamos e vamos ler a palavra. Vamos orar, vamos buscar, vamos nos alimentar. E todo dia você está dizendo, porque hoje o pastor, será que eu posso vir? Eu não posso vir na igreja porque está frio. Pastor, eu não posso vir porque estou com dor de cabeça. Pastor, eu não posso vir porque vai passar Fantástico. Dá 9 horas lá, fica lá no desespero, não pode passar 1 minuto. Mas vão tudo para as lanchonetes, vão tudo para todos os lugares. Não que a gente tem que acordar cedo amanhã de manhã, mas estão e ficam vendo filme até a madrugada no WhatsApp lá, tu ligar lá, tá tudo lá. Mas para Deus não tem tempo, não quer. Estamos nos últimos dias. Deus está te chamando. Levanta-te, anda, tenha bom ânimo. Ele traz a palavra dura? Traz, mas ele também traz cura. Ele nunca traz uma palavra de conserto que ele não traga cura, que ele não traga esperança. Ele não quer te matar, mas ele quer te curar, ele quer te transformar. Ele quer te fazer um novo homem, um novo ser. Levanta-te, anda, tenha bom ânimo. É isso que ele quer nesta noite para mim e para a tua vida. Pastora, mas que palavra dura? Palavra dura, mas foi a palavra que Deus nos deu. Resiliência, o ponto principal dela é você se transformar e promover uma mudança em você antes que alguma coisa gere grande impacto. Isso é ter resiliência. Antes que qualquer coisa aconteça, vá lá, busca o Senhor. Eu nunca vi alguém dizer que por maior que seja a prova que está em Cristo, não conseguiu transpassar. Eu nunca vi dizer. Tive 2 câncer nas 2 mamas. Tive um câncer 1 ano depois, 1 ano e meio depois, no endométrio. E aí estou aqui. Tive tantas outras coisas. 2, 3 anos depois, tive outro câncer no braço, no ombro, de um lado e de outro. Jesus me curou. Para a glória dele. Eu nunca vi aquele que está na presença de Deus, aquele que quer o Senhor Jesus, perecer. A palavra diz que ele não nos dá nada que não possamos suportar. Então, por favor, suporte. Por favor, permita que você seja treinado. Sabe por quê? Porque senão você não vai resistir. O céu, você tem que lutar. Não pense que, eu uma vez
salvo para sempre. Você tem que lutar pelo céu, você tem que lutar pelo seu lugar, você tem que lutar pela presença de Deus, você tem que lutar pela comunhão com Deus, você tem que lutar todos os dias. A tua carne todos os dias não quer a presença de Deus, a tua carne todo dia quer que você se afaste de Deus, a tua carne todo dia quer distância, quer a tua morte, quer que você seja destruído, abalado, arrancado. Mas o Senhor Jesus nesta noite quer trazer vida e vida em abundância. O Senhor quer derramar bênção sobre a sua vida. O Senhor tem promessas para você. Receba as promessas de Deus. Fala, Senhor, nessa noite eu quero resiliência. Eu entendi que eu não tenho que ser paparicada, bajulada. Eu não quero isso. Eu quero a verdade da tua palavra. Eu quero comer da tua palavra. Eu quero ser abençoado, mas eu também quero abençoar o lugar que eu vou, a vida do meu pastor, a vida da minha pastora, a vida dos meus irmãos. Eu só quero ser cuidado, eu não quero cuidar. Não, você precisa também cuidar. Cuide das outras pessoas. Cuide também. Mude a tua história. Trabalha o teu caráter. Pede, Senhor, mude o meu caráter. Implanta em mim o teu caráter. A tua vida tem que ser mudada. A palavra de Deus diz que se a gente não for mudado, nada adianta. E Noemi compreendeu, teve resiliência, suportou tudo aquilo, muita pressão, muita dor, muita angústia. E Deus preparou aquela nora, casou-se com aquele homem abençoado, e houve sustento, houve alegria, houve paz, houve a presença de Deus na vida dela. De uma mulher amarga, ela se tornou uma mulher feliz e completa novamente. E Deus tem para você nesta noite, Deus diz que Ele tem para você alegria, abundância de alegria, abundância de paz. Toda enfermidade, toda opressão, toda malignidade, tudo aquilo que está sendo lançado no teu coração, tudo aquilo que Satanás está fazendo, tentando roubar, matar e destruir a tua casa e a tua família, está repreendido nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. E eu quero convidar você para orar com você. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da tua presença nesta noite, te louvamos e bendizemos a ti. Porque eu sei, ó Deus, que o seu propósito é que tenhamos resiliência, que tenhamos resistência para o dia de amanhã. Assim como o Senhor deu àquela mulher resistiu a notícias más, aquela mulher resistiu a situações difíceis, aquela mulher resistiu à dor, à angústia, a voltar à sua terra, a ser humilhada, a ser maltratada. Ó Deus, as pessoas falarem dela, de julgarem, ela mesma estava se sentindo abalada, ela mesma disse que ela estava amarga, mas o Senhor mudou a história da vida daquela mulher. E eu quero lhe pedir nesta noite, em nome poderoso de Jesus, em nome de Jesus, desça sobre o teu povo resiliência nesta noite, o teu milagre, a tua graça, que é o teu favor imerecido sobre nós. Ainda que não mereçamos, mas venha de encontro às nossas vidas, em nome de Jesus. Traz sobre as nossas vidas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões. Queremos voltar a Ti, ao primeiro amor. Queremos voltar a ter comunhão contigo, Senhor. Queremos Te buscar, queremos Te encontrar. Visita aqueles que estão enfermos. Ó Pai, da mente, do físico, a sua doença da alma. Tem tantas pessoas com a alma enferma. Mas eu quero te pedir nesta noite, porque Tu és um Deus poderoso. Tu és um único. Tu és um Deus que pode todas as coisas. A Tua palavra diz que agindo o Senhor, quem impedirá? E que ninguém pode impedir aquilo que está no Teu coração ao nosso favor. O Senhor se alegra em nos presentear. O Senhor se alegra em nos agradar. Agrada a vida do Teu povo nesta noite com a salvação,
com a reconciliação, com a resiliência, com a resistência, com a flexibilidade, com a maturidade. Deus, em nome poderoso de Jesus, vai quebrando todas as cadeias nesta noite. Queremos sair desta noite, ó Pai, para um dia que o Senhor já está usando de suas misericórdias para conosco, em paz, mudado, moldado, convertidos pelo Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, coloca, implanta o teu caráter em nós. Nós precisamos ter o caráter de Cristo implantado nas nossas vidas. Ó Deus, obrigado. Obrigado por tudo, Pai, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor é um Deus que tudo pode. Tu é dono de todas as coisas, tu tem liberdade para todas as coisas. Ninguém pode te deter. Ó Pai, obrigado, porque ninguém pode te deter, porque o Senhor é o Senhor. Ninguém pode dar limite ao mar, mas o Senhor disse e deu limite a ele. Ninguém pôde construir a terra, os luminares, mas o Senhor disse: haja e houve, que nesta noite haja um milagre na vida dos teus filhos, das nossas vidas. Haja o teu milagre, haja resiliência, haja compreensão, cativa o seu povo, tira essas dores, tira esses mimimi das nossas vidas, essas enfermidades que nos afastam do Senhor. Somos afastados todos os dias e muitas vezes permitimos e dizemos o que tem. Tiramos essa palavra hoje porque tem tudo de mal, tudo de ruim é sair da tua presença. E nós não queremos sairmos da tua presença, queremos continuar. Faz um milagre nas nossas vidas, para a tua glória, para o teu louvor. Nós te louvamos e agradecemos, Pai. Pai querido e amado, obrigado, Deus. Nós te louvamos em nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigada.